Boa noite, amigos da Fraternidade Espírita Mundo Luz, rogando a Deus Jesus, espiritualidade mentora da casa, a intuição necessária para realizarmos mais um dos estudos referente aos 15 princípios da doutrina espírita. Desta feita, faremos o item 10, imortalidade da alma. Para dar início, nós fazemos alguns questionamentos em relação à imortalidade da alma. São perguntas que originalmente acontecem ainda pelo desconhecimento. Então, são as seguintes: tudo acaba com a morte ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde vai? Ou seja, se existe a morte, para onde vai, né, esse corpo? Qual o destino desse corpo? Então, são 3 questionamentos que a gente coloca aqui como introdução para que a gente possa dar sequência aí aos estudos do tema proposto. Primeiramente, nós vamos conceituar o que vem a ser alma. Do latim anima, semelhante à palavra grega animus, que significa vento, significa ser imaterial individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Para a doutrina espírita, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo seu envoltório. Ainda dentro das questões do conceito, nós temos aí que conceituar o que vem a ser imortalidade. Sob a forma negativa, né, do prefixo "ir", o termo exprime a noção que é essencialmente positiva de vida sem fim, daquilo que não é submetido à morte. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo de introdução, no item 6, ele traz o seguinte: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há 3 coisas no homem. Primeiro, o corpo, o ser material, idêntico ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, nós chamamos de princípio intermediário, que está entre a matéria e o espírito. Em relação à constituição do homem, né, dentro do que a gente acabou de colocar, nós podemos, né, simplificar da seguinte forma. Então, há no homem 3 coisas: alma, perispírito e corpo físico. A alma é o ser imaterial, o perispírito é o laço, né, o princípio intermediário, e o corpo é o ser material. E nós temos ainda, né, Kardec define muito bem que a ligação dessa alma com o perispírito, nós temos o que a gente chama de espírito, e esse elemento ligado ao corpo físico, nós temos aí a constituição do homem. Ainda na introdução, Kardec expande um pouco mais o tema, dizendo o seguinte: ele propõe e distingue as 3 qualificativos para a alma. Primeiro, ele trata a alma como a alma vital, que é o princípio da vida orgânica, ou seja, a força motora, a energia vital puramente física que anima os corpos presentes nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Então, esse princípio da vida orgânica, que ele chama de alma vital, está presente nos seres vivos, né? A alma intelectual, o princípio da inteligência instintiva de maneira mecânica e inconsciente, presente nos animais e nos seres humanos. E a alma espírita, que é o da individualidade e da consciência moral, presente exclusivamente nos seres humanos. Lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, os guias espirituais trazem a seguinte definição: as almas não passam de espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo visível, os quais temporariamente revestem um corpo carnal para se purificar e esclarecer. E a gente vê a necessidade, né, da reencarnação. Além de atestar a preexistência da alma, o Espiritismo confirma a sua sobrevivência após morte, como a sua individualidade e qualidades intelectuais e morais. Ele traz ainda que, deixando o corpo,
A alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. É interessante, né, essa colocação de Kardec. Muito bem. Então, qual que é a diferença entre espírito e alma? Essa diferenciação se faz necessária para demarcar duas condições marcantes: a condição da vida material e a da vida espiritual. São situações diferentes. As palavras alma e espírito, embora sinônimas e empregadas indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. Então, alma e espírito definem situações diferentes, né? A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, inatingível, indefinido como um pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta. O perispírito, apesar de ser formado de matéria sutil, faz dele um ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual, de onde se pode formular essa proposição. A união da alma e do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. É o que a gente já tinha definido anteriormente, né? E faz luz a gente lembrar essa condição. A alma e a imortalidade e suas considerações iniciais. Não se sabe exatamente quando entrou no espírito do homem a ideia de sobrevivência depois da morte. No período neolítico, 12.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, encontram-se alguns vestígios, ornamentos, armas e alimentos deixados perto dos mortos. No Antigo Egito, a convicção da existência de uma vida futura era categórica, e principalmente para os que eram embalsamados, né? Na Índia, desenvolveu-se a doutrina da metempsicose, a possibilidade da alma voltar num corpo de animal. O budismo ofereceu socorro com sua esperança no nirvana. Na Pérsia, o mazdeísmo proclamou desde o terceiro século a.C. a doutrina da ressurreição. E, por último, a concepção da ressurreição apresenta-se pela primeira vez na literatura judaica, no livro de Daniel, escrito cerca de 165 anos antes de Cristo. Então, são algumas considerações em relação à imortalidade da alma, né, cujo tema está sendo desenvolvido agora. Muito bem. Então, dentro dessas questões, nós sabemos que as grandes ideias jamais surgem de súbito. Aí a gente traz, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, que trazem consigo a ideia cristã. Então, ela foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. É interessante isso, né? Muito bem. No tempo certo, Jesus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar e reunir os elementos esparsos em uma doutrina. Então, foi capacitado, né, Kardec a trazer consigo essa missão de poder juntar todas as questões relativas a uma nova doutrina, né, que estavam dispersos, e ele conseguiu, aí, né, com a ajuda dos amigos espirituais, codificar a doutrina. Muito bem. Então, antes das questões da gente entrar primordialmente no assunto, é importante a gente trazer as ideias proclamadas por Sócrates. E aí ele já trazia, né, a existência da vida futura, a imortalidade da alma, e traz consigo ainda, né, mostrando a concordância com os princípios do cristianismo e do espiritismo. Então, né, são muito próximos. O resumo que eles trazem, né, desses pontos, da doutrina de Sócrates e Platão, nós vamos, né, trazer agora.
O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, eles já traziam essa concepção. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? É um questionamento que eles faziam. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial? Muito bem, né? Então, dentro desse questionamento, nós temos que os argumentos de Sócrates e de Platão, tão difundidos no âmbito da filosofia, não foram os primeiros, apenas mostraram a tendência crítica de dar base racional a uma ideia admitida por muitos. Grande parte do êxito do cristianismo foi, sem dúvida, a crença na vida futura, que oferecia salvação a todos os homens, independentemente de cor, sexo ou posição social. Na época do Renascimento e do desenvolvimento das ciências naturais, começaram a exprimir-se dúvida quanto à ideia da imortalidade da alma. Hoje convivemos com essas duas crenças, de um lado o materialismo que nega a existência da alma após a morte, e do outro o espiritualismo que a corrobora. Muito bem. Então, dentro dessas questões, nós vamos trazer aí aqueles que são presos nas questões materiais, o que eles nos trazem, né? Nós vamos chamá-los de materialistas. A alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida, é o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Ainda temos a concepção dos panteístas, né? A alma é um princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo esse, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para todos os diversos seres inteligentes durante a vida. E, por último, após a morte, a cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Para os espiritualistas, as questões de alma e imortalidade são assim entendidas. A alma é um ser moral distinto e independente da matéria e quem conserva a sua individualidade após a morte. Essa doutrina para a qual a alma é causa e não efeito é dos espiritualistas. Haveria necessidade de 3 palavras diferentes para expressar cada uma das ideias. Por último, assim Kardec se acha que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar. E por isso chamamos a alma um ser imaterial individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Né? Interessante essa denominação. Ainda dentro das questões da imortalidade da alma, nós temos a questão da experiência universal. Todo ser humano nasce, cresce, luta, sonha, traça planos, constrói para o futuro, para finalmente ceder à morte. É uma longa caminhada ao qual nós estamos dentro desse patamar, né, para buscando aí o nosso crescimento espiritual. Os americanos negam a morte e o envelhecimento. Os habitantes das ilhas Truk, no Pacífico, retificam, né? O hinduísmo afirma que a alma ou essência é espiritual, chama de Atman, do indivíduo é eterna. O budismo diz que a vida depois da morte é um problema sobre o qual nada pode ser feito. O catolicismo conjectura que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Então, são concepções diferentes, trazidas lá de trás, né, para que a gente possa buscar o seu entendimento hoje. Dentro das questões de imortalidade da alma, tem um assunto que é assombroso para alguns, né, traz uma certa dificuldade de entendimento, que é o temor da morte. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, diz: o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a existência de viver e o receio da destruição total. No outro item, Kardec, ele diz que o espírito não teme a morte,
porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. E o que vem a ser o nada, já que a gente analisou, né, a questão daqueles que têm medo da morte? O nada. O niilismo, do latim nihil, nada, fruto da doutrina materialista, significa ausência de toda a crença. Como matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Os adeptos do materialismo incentivam o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruímos deles, mais felizes seremos. A consequência do niilismo é a corrida em busca do dinheiro, da projeção social e do bem-estar material. E a gente vê que está associado às questões do egoísmo e do orgulho. Com relação à vida futura, lá no livro Céu e Inferno, nós vamos ter algumas colocações também que são importantes para que a gente possa entender. Primeiramente, o céu e o inferno. O dogmatismo religioso afirma que a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. A sua sorte já está determinada, os que morreram em pecado irão para o fogo eterno, os justos para o céu, gozar as delícias do paraíso. Essa visão deixa sem respostas uma série de anomalias que acompanham a humanidade, bem como, por exemplo, os aleijões e a idiotia. Então, são situações que ainda demandam muito estudo e foge à nossa condição de percepção. Ainda sobre as questões da alma após a morte, na erraticidade, todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, chegaremos ao final desta vida, para onde, temporariamente, viemos ocupar um corpo físico, visando a depuração e elevação do espírito, que é eterno. O outro item, a morte apenas liberta a alma. O espírito, após um período de perturbação, mais ou menos longo, conforme seu grau de instrução. O outro item, em relação à morte, a morte apenas liberta a alma. O espírito, após um período de perturbação mais ou menos longo, conforme seu grau de evolução. E, por último, pouco a pouco vai tomando consciência da sua nova situação. Né? Então, gradativamente, o espírito vai buscando ter entendimento, buscando situações novas, até que se possa estar tudo dentro daquilo que é necessário para a gente poder, né? Nós podemos aí entender as questões sobre imortalidade. Continuando, atraído para o local do seu merecimento, dará continuidade à sua vida espiritual, momentaneamente interrompida. Graças às comunicações espirituais, os seres além túmulo vêm nos descrever a sua situação, falando do que fazem, mostrando o que nos aguarda nessa outra dimensão, conforme nossos méritos e deméritos. Dizem respeito à ocupação do tempo numa situação onde não há luta pela sobrevivência, nem as dificuldades materiais ou as doenças. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: os espíritos evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente nos inspiram para os outros, tal qual sucede entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. De outra forma, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra, desde que originada de verdadeira simpatia. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. Os benfeitores se esclarecem assim. E eles se veem, mas não se distinguem uns aos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Então, eles estão muito próximos da vida. Né? Ainda sobre a vida futura, o homem distintamente tem horror ao nada, porque o nada não existe. Antes de encarnar,
O espírito possui noção das provas e expiações, porque terá que passar, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Isso lhe dá um sentimento distintivo da vida futura. Quando o espírito volta à vida espiritual anterior, a vida espírita diante dos olhos se lhe estende toda uma vida pretérita. Então, o pretérito, mas tudo aquilo que ficou guardado, né, por centenas de dias, vão ser deslumbrados, vão ser mostrados a partir, né, desse desencarne. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. Então, é interessante essas questões, né, que dá para a gente a ideia clara do que vem a ser aí, né, o porvir, as moradas do Pai. Né? Ainda relacionado à vida futura, nós temos um item extremamente interessante, que é o progresso ininterrupto do espírito. O Espiritismo mostra-nos que o espírito, independente da matéria, foi criado simples de ignorantes, exatamente assim. Né? Aqueles que praticam bem evoluem mais rapidamente e fazem da legião dos anjos, dos arcanjos e dos querubins. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras encarnações. E, por último, no mundo dos espíritos, eles continuam com a sua individualidade, sujeitos a um ininterrupto progresso. E nós temos também, para provar aí as questões da vida futura, os episódios da experiência de quase morte. Né? Como é cientificamente inadmissível que mortos tenham qualquer experiência, as estranhas ocorrências foram batizadas de experiência de quase morte, EQM. Tradução aproximada de Near Det, né? DIT, experiências. Termos apunhado pelo médico americano Raymond Moody Jr., primeiro no estudo do assunto. E aí nós temos uma luz no fim do túnel. A situação começou a mudar na virada do milênio. Sem ligar para a rejeição da academia, meia dúzia de corajosos do UAI da Europa entrou de avental e tudo nesse pântano entre a ciência, a religião e a filosofia. Seus trabalhos detectaram os processos cerebrais que detonam os eventos da experiência de quase morte. E mais, fornece indícios de que a luz no fim do túnel talvez seja experimentada por todo mundo na hora derradeira. Nós temos também, né, que essa quase morte ela transforma, né, porque faz a criatura ter um outro ângulo de visão. Então, vamos ver o que é trazido para a gente, né, em relação a essas questões, que aqui a gente chamou, né, de a luz no fim do túnel. A situação começou a mudar na virada do milênio. Sem ligar para a rejeição da academia, meia dúzia de corajosos dos Uruguai da Europa entrou de avental e tudo nesse pântano entre a ciência, a religião e a filosofia. Seus trabalhos detectaram os processos cerebrais que detonam os eventos de experiência quase morte e mais fornecem indícios de que a luz no fim do túnel talvez seja experimentada por todo mundo na hora derradeira. Né? A gente repetiu isso para ficar muito claro, né, qual que é a intenção, né, da gente poder mostrar esse item que está dentro daquilo que Kardec trouxe, né, no Pentateuco. Qualquer um que tenha sobrevivido a uma dessa EQM, né, quase morte, volta transformado, passa a agir de forma mais solidária, desprendida de valores materiais. O medo da morte evapora, é o que sugere um estudo feito na Holanda, publicado em 2001 na revista médica inglesa The Lancet, pela equipe do cardiologista Pim Van Lommel. Ele acompanhou sobreviventes de paradas cardíacas por 14 anos. Quem recordava uma EQM apresentou mais mudanças positivas
de atitude do que aqueles que não se lembravam do período em que estavam mortos. É uma coisa muito difícil de descrever. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Esse é um caso, né, uma criatura relatando, né, para a gente essa situação. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Tive uma morte momentânea e me senti mais leve, com menos dor. Senti muita paz. Também me vi levantando do meu corpo, voltei à vida, mas tive uma segunda parada e, de novo, me senti saindo do meu corpo. Era uma sensação menos nítida, acho que estava partindo mesmo. Foi coisa de segundos. Mas parece que o tempo ficou parado. Hoje vejo a vida por uma outra ótica. Meus valores mudaram e aprecio as coisas mais simples. Um gole de água, um beijo de cada um da minha família. Tudo mudou. Muito bem. E esse companheiro que trouxe esse relato, ele é o Lars Grael, que é um iatista famoso, detentor de 2 medalhas olímpicas, e na época ele era secretário de esporte do governo do estado de São Paulo. Tive 2 paradas cardiorrespiratórias, depois que sua perna direita foi amputada com uma lancha que o atropelou durante uma regata em 1998. É um relato muito interessante que mostra exatamente essas questões da vida após da vida, dos períodos de quase morte. Né? Muito bem. Outras pesquisas que a gente tem, Explorações Contemporâneas de Vida Depois da Morte, né? É um livro que traz para a gente aí algumas questões. O que sobrevive à morte do corpo? Essa indagação há muito tempo fascina a humanidade. Nas últimas décadas, novas evidências de desenvolvimento obtidos nas áreas de parapsicologia, dos estudos sobre o estado de quase morte, das pesquisas sobre a consciência, bem como recentes progressos ao novo paradigma da biologia e da física, têm fortalecido a hipótese que a consciência humana sobrevive à morte. Nesse livro são examinados alguns desses desenvolvimentos, vistos pelos olhos de vários eruditos e pesquisadores. O destino de nossa alma depois da morte, um tema que merece séria reflexão, pois nossas convicções com relação a ele têm um enorme impacto sobre a maneira como vivemos aqui e agora. Tá? Então, Explorações Contemporâneas da Vida e da Morte. Kelly Doyle, né, PhD. E, concluindo o estudo, nós temos que a imortalidade da alma é um fato concreto. Cabe-nos, assim, com o auxílio das explicações racionais e convincentes do Espiritismo, pautar nossa vida segundo os ensinamentos morais deixados por Jesus. Então, são questões, né, levantadas e que cabem realmente reflexão para que a gente possa, através daquilo que nos é trazido, né, nessas questões, nós possamos melhorar. Né, nós consigamos trabalhar as nossas questões íntimas, mudando toda a sorte de temas a que venham a ser propostos e a gente consiga dar continuidade aí, né, dentro das nossas concepções, dentro dos nossos estudos. Eu agradeço mais uma vez, que Jesus abençoe os inimigos.